Olá, eu sou Laura Asterian Ward e quero contar para vocês alguns poucos destaques do recente encontro da American Thyroid Association em Montreal, no Canadá. E eu escolhi mostrar para vocês o que foi discutido num simpósio muito interessante, em que se comentou as diferenças que existem entre os sexos na incidência das doenças tireoidianas. Três grandes speakers: o Robin Peters, que falou sobre o risco biológico das doenças autoimunes, a Louise Davis, que falou sobre câncer de tireoide, e o Eric Alexander, que falou sobre os distúrbios da tireoide e os problemas de fertilidade. Mas eu vou apenas pensar alguns dos mais interessantes assuntos discutidos. Por exemplo, pelo Robin Peters, que começou lembrando que o hipotireoidismo subclínico, assim como o hipertireoidismo subclínico, são muito mais frequentes nas mulheres do que nos homens. O câncer de tireoide também é 3 a 4 vezes mais frequente nas mulheres, e até doenças congênitas aparecem com maior frequência, algumas delas nas mulheres. Poderia ser simplesmente uma superrepresentação, um excesso de diagnóstico, relacionado, por exemplo, a fatores ambientais, ou a determinantes genéticos, ou a simples condição de maior incidência de doenças de doenças autoimunes em geral, incluindo as doenças tireoidianas nas mulheres. O Robin Peters mostrou evidências a favor e contra cada uma dessas hipóteses, concluindo que não existe um sobrediagnóstico de doenças tireoidianas. Elas são realmente mais frequentes nas mulheres, e isso sim poderia estar relacionado com fatores ambientais. Ele lembrou a relação direta entre ingestão de iodo e hipertireoidismo, mas não há evidência evidente de que essa ação ambiental seja diferente no sexo feminino e no sexo masculino, embora existam alguns fatores ambientais, e ele lembrou do bisfenol A, que tem efeitos diferentes, pelo menos em animais de experimentação, machos e fêmeas. Os estudos genéticos referentes aos determinantes dos hormônios tireoidianos, do TSH ou dos anticorpos antitireoidianos, também não demonstram ter um efeito específico diferente entre os gêneros. Mas as doenças autoimunes tireoidianas estão, sim, dentro de um complexo de doenças autoimunes que são mais prevalentes nas mulheres do que nos homens. E a mecânica, a razão disso, poderia estar relacionada com a ação de hormônios tireoidianos, com diferenças entre o microbioma, que pelo menos em animais de experimentação existe, ou a uma inativação inadequada do cromossoma X. A esclarecer. Em relação ao câncer, a doutora Louise Davis ressaltou duas premissas que são muito correntes e que são ideias bem arraigadas no nosso dia a dia. O fato de que as mulheres têm mais câncer de tireoide do que os homens e de que o câncer de tireoide é mais agressivo no sexo masculino do que no sexo feminino. A Louise Davis começou lembrando que realmente tem havido um aumento importante dos casos de câncer, principalmente nas últimas décadas, embora nos últimos anos essa tendência tenha se invertido, pelo menos nos Estados Unidos. Mas o aumento de incidência foi 4 vezes maior nas mulheres do que nos homens. Só que esse aumento, em 87% dos casos, foi devido a carcinomas de tipo papilífero
e com menos do que 2 centímetros de diâmetro, fazendo com que a mortalidade tenha se mantido igual. Ela lembrou que isso pode estar relacionado com fatores hormonais, e de fato existe uma ação do estrógeno sobre o desenvolvimento das células tumorais da tireoide, mas o mecanismo ainda é desconhecido. Também poderia estar relacionado a uma assinatura genética diferente e alguns cromossomos relacionados ao desenvolvimento ou à predisposição ao desenvolvimento de câncer de tireoide poderiam estar relacionados a gênero. No entanto, os dados que existem, principalmente no TCGA, não permitem fazer estudos mais aprofundados, porque não há descrição de efeitos hormonais ou genéticos, como menopausa ou diferenças sexuais. Poderia ser uma ação epigenética ou uma reação do nosso sistema imunológico diferente no sexo feminino e no sexo masculino. E, de fato, existe uma proliferação anormal relacionada aos microRNAs, que diferem em animais de experimentação, nas ratas fêmeas e nos ratos machos. E isso, pelo menos em animais de experimentação, levaria a uma incidência maior de câncer na rata fêmea. Em seres humanos, ainda há a esclarecer. Um ponto muito interessante levantado pela doutora Louise Davis foi relacionado a esse bonito trabalho publicado no JAMA em outubro do ano passado e que relacionou os estudos de autópsia com a incidência do Sistema de Epidemiologia e Estatística do CER norte-americano. Os estudos de autópsia que ela selecionou foram extremamente cuidadosos, verificando toda a cápsula da glândula em indivíduos que morreram por outras razões que não o câncer de tireoide. E uma meta-análise desses estudos que reuniram 2.302 autópsias, mostram que a chance de se encontrar um câncer de tireoide, que ela chamou de subclínico, porque não tinha sido diagnosticado, é igual em homens e mulheres. E isso não é nenhuma novidade, nós mesmos, na Unicamp, já havíamos mostrado em 2006, nesse paper em que estudamos 166 autópsias e 261 tireoides operadas por outras razões que não o câncer de tireoide, que realmente a incidência dos tumores subclínicos ou não clinicamente diagnosticados era igual, até um pouquinho maior nos homens do que nas mulheres, nas séries de autópsia. E nós já havíamos sugerido que isso poderia estar relacionado a um efeito de hormônios sexuais, que poderiam fazer essas células prosseguirem, evoluírem no sexo feminino e talvez fossem protegidas de evolução no sexo masculino. Outro dado extremamente importante é que existe uma relação entre o uso do sistema de saúde e gênero. De fato, as mulheres utilizam mais o sistema de saúde, por várias razões, inclusive as razões reprodutivas, mas isso aumenta a chance da mulher receber, por exemplo, um ultrassom de tireoide ou um exame de imagem. E, de fato, os clínicos em geral, nós sabemos bem o quanto isso é comum na prática, principalmente dos ginecologistas, tendem a pedir mais exames para as mulheres. Então, há maior oportunidade de diagnóstico no sexo feminino, porque as mulheres procuram mais médicos e os médicos
pedem mais exames para as mulheres, embora a prevalência de doença subclínica seja igual entre homens e mulheres. Em relação à ideia de que o câncer de tireoide é mais agressivo no homem do que na mulher, a Louise Davis também mostrou os dados dessa publicação do JAMA, em que fica evidente que a mortalidade vai se igualando à medida que os tumores são mais agressivos. Por exemplo, no carcinoma medular, no carcinoma anaplásico, a relação entre homens e mulheres é praticamente igual. De fato, se você olhar todos os tumores, não há diferença de mortalidade entre homens e mulheres. E mesmo se você pegar só carcinomas papilíferos, incluindo os tumores maiores e diagnosticados já em estadios mais avançados, não há uma diferença entre homens e mulheres. Mas os homens têm uma fatalidade maior. E ela mostrou que fatalidade não significa mortalidade. De fato, o câncer de tireoide, ele não é mais agressivo no homem, mas os homens são mais frequentemente diagnosticados já com metástases, já em estadios mais avançados do que as mulheres, justamente porque as mulheres têm mais chance de terem exames pedidos e de procurarem médicos de maneira que nas mulheres o diagnóstico é mais precoce. Portanto, as duas premissas de que mulheres têm mais câncer e de que o câncer é mais agressivo no homem não são exatamente verdadeiras. E essas duas conclusões são muito importantes na prática clínica, porque nós, às vezes, tendemos a ser mais agressivos no manejo do câncer de tireoide no sexo masculino. E talvez estejamos diagnosticando muito mais mulheres com doenças tumorais subclínicas do que deveríamos. Obrigada a todos pela atenção.